A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez, nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos e amantes das Escrituras mais um subsídio da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste segundo trimestre de 2018 falando a respeito dos valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós já estamos na última lição deste trimestre. Com certeza, pudemos crescer e muito na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aplicando aí um assunto atualíssimo nas nossas escolas bíblicas. É claro, eu como professor de teologia, eu gosto muito de assuntos onde nós podemos analisar o texto, de maneira exegética, mas este é um assunto que é necessário para a igreja atual e nós estamos finalizando este trimestre, lição de número 13, Ética Cristã e Redes Sociais. Antes de nós falarmos a respeito da nossa lição, eu lembro a você que eu deixo na descrição do nosso vídeo aí o site Auxílio ao Aluno EBD. Ali você encontra muitos subsídios para ajudá-lo na preparação da sua aula. Muito bem, Ética Cristã e Redes Sociais. Texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Verdade prática, as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. A nossa leitura bíblica em classe está em Provérbios, capítulo 4, os versículos 10 ao 15. A respeito desta lição, no primeiro momento, nós precisamos definir o que é rede social. E na nossa lição, no primeiro tópico, primeiro subtópico, já há ali uma breve definição. A expressão é usada para uma aplicação da rede mundial de computadores, a web, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. Mas você pode também trazer uma definição de rede social mais profunda, ou seja, é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Então, na era da internet, o que mais se fala é a respeito de rede social e é através dela que as pessoas se comunicam. Professor Márcio, exemplos de redes sociais. São muitas, mas muitas mesmo. Então existem redes pequenas, algumas nós nem temos aqui no Brasil ainda, outras temos, mas poucas pessoas usam. Mas vamos citar as maiores redes sociais que existem. O Facebook é talvez a maior rede social que exista por enquanto, Caiu um pouco aí nesses últimos 2 anos, mas o Facebook é a principal rede social. Hoje nós temos também o WhatsApp, que cresceu e muito e está crescendo, o Instagram, onde o objetivo é mais publicar fotos. Temos também o YouTube, e através do YouTube que nós estamos se comunicando. Também é uma rede social, porque você está me vendo, ouvindo, e pode também comentar aquilo que eu estou falando, se concorda ou não, deixar o seu comentário. Então o YouTube também é uma rede social.
Nós temos também o Twitter. Eu praticamente não uso o Twitter, mas aí pessoas e cantores, pregadores, famosos que usam o Twitter, mas eu creio que muitos irmãos utilizam também o Twitter, que tem ali um número máximo de caracteres para você publicar. O Telegram, este já está em uso no Brasil e é uma evolução até do WhatsApp. Algumas funções que não eram possíveis no WhatsApp, no Telegram, por exemplo, um grupo no WhatsApp, o número máximo é 256 pessoas, mas no Telegram é bem maior esse número, então de maneira que está levando muita gente. Eu ainda não conheço esta rede social. Além destas que eu citei, existem muitas outras. Eu citei aquelas mais conhecidas. Então é a maneira que as pessoas têm de compartilhar ideias, pensamentos, fotos, família, ter um relacionamento com pessoas que estão longe. Então é algo bom, sim, desde que utilizado da maneira correta. Uma pergunta que eu coloco no meio desta pré-aula é a seguinte: se Jesus e os apóstolos vivessem hoje, será que eles utilizariam as redes sociais? Por exemplo, o apóstolo Paulo, missionário Paulo, que fundou igrejas. Se ele vivesse hoje, ou se na época dele existisse a internet, existisse as redes sociais, será que Paulo utilizaria o Facebook para pregar, o WhatsApp, essas redes que nós utilizamos para pregar o Evangelho? Porque nós pensamos que tudo isso é inovação, é algo do homem, mas nós devemos utilizar a tecnologia a nosso favor e não contra. Então, claro que se os apóstolos vivessem hoje, se Jesus estivesse na terra hoje, ou naquele tempo existisse, ele utilizaria sim as redes sociais, porque seria uma maneira mais fácil dele chegar a um maior número possível de pessoas. Veja que onde Jesus ministrava, milhares e milhares de pessoas iam até ele para ouvi-lo. 20 mil pessoas, por exemplo, uma multidão. Ele não tinha nem microfone, monofone, megafone, nada para se comunicar com aquela multidão gigantesca. Agora imagine se ele tivesse uma rede social, pudesse fazer uma live no Facebook, pudesse fazer uma gravação e colocar ali. Com certeza ele utilizaria sim. Paulo, então, que viajou, correu perigos para chegar até determinadas cidades para ali fundar igrejas, ele teria um contato bem mais rápido através das redes sociais. Então é bom a gente fazer este anacronismo, tirar a situação do seu tempo e analisá-la com outros olhos, para a gente pensar um pouco. Com certeza os apóstolos utilizariam as redes sociais para anunciar o Evangelho. Veja que nós cristãos às vezes temos certos preconceitos. Se você lembrar de muitos anos atrás, talvez década de 80, 90, até a década de 90, os crentes, na sua grande parte, eles tinham uma aversão à TV. Então eles diziam: a TV é do diabo, a TV pertence a isso, aquilo, numa ignorância. Hoje ninguém mais fala isso. E hoje muitos pastores, alguns sérios, outros não, têm seus programas na TV para atingir uma massa muito grande através da pregação do Evangelho. E ninguém mais fala aquilo que se falava há 2, 3 décadas atrás. E o próprio rádio, que foi antes da TV, foi um instrumento que foi utilizado para pregar o Evangelho. Então assim também nós podemos usar as redes sociais e outras tecnologias que não existem hoje ainda em 2018, que poderão existir amanhã, nos próximos anos. Nós devemos sim utilizar todos os meios para a propagação do Evangelho. Uma questão que eu quero levantar aqui, que faz parte do nosso segundo tópico, é: por que as pessoas se perdem na utilização das redes sociais? E algumas respostas
estão na nossa própria lição e também no livro de apoio. E a primeira delas é que as pessoas buscam felicidade nas redes sociais. No nosso livro nós temos também uma definição do que é felicidade. E felicidade não é algo que pode ser encontrado nem em rede social alguma, nem em algum outro lugar, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque o homem, a mulher, ele só é feliz quando Jesus preenche um espaço que é dele. Todo ser humano tem um espaço vazio que precisa ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira felicidade. Aí a pessoa vai procurar esta felicidade, esta alegria na rede social, ela não encontra e acaba se frustrando e acaba cometendo atos que não deveriam cometer. Então as pessoas se isolam do meio social e ficam na solidão. Então a pessoa tem 5.000 amigos, por exemplo, no Facebook, mas na verdade ela não tem nenhum amigo de verdade. Ela não tem ninguém perto dela, mas no Facebook ela tem 5.000 amigos. Então as pessoas se isolam, preferem falar com quem está longe, mas não tem ninguém perto para conversar, para se comunicar. Nas redes sociais tudo é efêmero, tudo é passageiro. E também tem um certo autor que fala a respeito da modernidade líquida. É um sociólogo polonês. Ele diz o seguinte, que os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser sólido. Então o que você vê hoje numa rede social, amanhã não interessa a ninguém mais. Porque o ontem não interessa, as pessoas querem saber apenas do agora, o que está acontecendo agora. Ontem não importa. Então nada é sólido, tudo é mutável. Isto é muito perigoso e desta maneira as pessoas se frustram nas redes sociais. Também a busca pela privacidade. Muitos são as pessoas que criam perfis com outro nome, se escondem atrás de um perfil falso, pensando que nunca vão ser descobertos, pensando que tem uma privacidade, quando na verdade esta privacidade não existe e isto também não é o correto. Você pode sim utilizar as redes sociais sempre com o seu nome, sempre com a sua imagem, jamais se passando por outra pessoa, até porque isto é um crime cibernético e já tem leis para punir esse tipo de crimes. E por mais que eu esteja com um perfil falso, eu posso ser sim encontrado. Por exemplo, o smartphone, os notebooks, os computadores, os tablets, todos eles têm um número de IP e pode ser sim rastreado. Então a pessoa pode ser encontrada. É por isso que a justiça às vezes chega a pessoas que cometem crimes na internet porque elas criam um perfil falso, mas elas esquecem que podem ser rastreadas através do seu IP. Todo aparelho tem um IP que se conecta a uma internet, então é impossível estar escondido e isto é ilusão. No terceiro tópico, o nosso autor fala a respeito da rede social a serviço do reino. Como nós podemos utilizar a rede social a nosso favor na comunicação do Evangelho, na propagação do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, é necessário que os crentes, aqueles que se dizem cristãos, tenham um bom testemunho. Quando alguém olhar o seu perfil ali na rede social, possa ver que é uma pessoa que anda de maneira correta, que não posta coisas que vai prejudicar alguém ou a si mesmo. É uma pessoa que é agradável, é inteligente aquilo que ela fala, aquilo que ela posta. Então as pessoas são atraídas através disso. Se o crente não dá um bom testemunho, é claro que aquelas pessoas que estão vendo, lendo as suas postagens, vendo os vídeos que você posta, não irão querer conhecer esse Jesus que você diz pregar. Em segundo lugar, é necessário haver um uso correto desta ferramenta. Por exemplo,
Se vamos pregar nas redes sociais, não podemos querer pregar como alguém que prega na igreja. É claro, é muito válido você colocar aí no YouTube o culto da sua igreja, no Facebook. A igreja que eu pertenço aqui, ela coloca um culto por semana ao vivo no Facebook. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas por isso. Isso é muito bom, mas no seu perfil aí você precisa evangelizar com sabedoria. Não adianta você colocar um texto enorme, ninguém vai ler isso, porque quem está na rede social está ali de passagem. Então os textos têm que ser bem pequenos, versículos bíblicos de preferência, às vezes uma ou duas frases apenas, algo que vai chamar atenção e que vai ficar no coração daquele que está lendo. Então é necessário, queridos, nós termos sabedoria para utilizarmos as redes sociais. Se perguntarem para a gente, a internet, as redes sociais, é algo bom ou é algo ruim? Essa é uma pergunta errada, porque nada é bom, nada é ruim. A TV, ela não é boa ou ruim. O rádio também não é bom ou ruim. Depende da maneira que você utiliza ele. Então as redes sociais estão aí. Qual o tipo, qual o modelo que eu uso na minha rede social? Então é um tempo para nós refletirmos, pensarmos naquilo que estamos fazendo, postando, curtindo, para que nós possamos dar um bom testemunho e utilizarmos também de maneira correta as redes sociais. Eu espero que você, assim como eu, tenha crescido e muito durante este trimestre, e não deixe de estar aí assistindo nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Dê o seu joinha. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e inscreva-se no canal, divulgue para os seus amigos. No próximo trimestre, a próxima pré-aula já é desta lição aqui: adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Olha, é imperdível essa lição aqui. Será algo tremendo aqui no nosso canal. Acompanhe, fique conosco. Que Deus te abençoe a cada dia mais.